O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou preocupação com a situação econômica e a seca na Argentina durante coletiva de imprensa no Japão. Sobre este assunto, conversamos agora com o economista Idean Alves. Muito bom dia, Idean. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, Soraya. Bom dia, espectadores. Espero ajudar a entender um pouquinho mais o que está acontecendo no mercado. Vamos lá, então. Para além dessa questão mais ideológica, né, o governo brasileiro agora nessa postura de Fernando Haddad lá no Japão, às vésperas do G7, né, tem procurado, então, ajudar a Argentina para evitar também as exportações no país vizinho, mas já olhando um possível enfraquecimento da economia e atividade nacional, né, pensando que o país está diante aí de um cenário econômico bastante desafiador. A Argentina se envolveu num cenário caótico nos últimos anos, em que eles meio que cavaram a própria cova, já que você tem uma inflação muito alta e os juros também bastante elevado, sendo que o patamar de dívida deles, em algum momento, pode levar a um calote. Por mais que você tenha, talvez, um viés um pouco mais ideológico, não só o interesse econômico regional, até porque o governo Lula ele tem bastante afinidade com os hermanos e com os países vizinhos, esse movimento, assim, economicamente falando para o Brasil, não é tão interessante, mas é o viés que o governo prefere adotar. Seria muito mais interessante a gente estar buscando parcerias com outros países, com a própria União Europeia, Estados Unidos, assim como a China, o Lula já reavivou no último encontro que teve. Agora, essa parceria com a Argentina não traz tão frutos positivos para o Brasil. Então, a gente tem que olhar com um pouco mais de ressalva. Nessa segunda-feira, aliás, ontem, a pesquisa Genial Quest, a gente até trouxe aqui na edição do Jornal da Manhã, 97% do mercado financeiro não confia no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas 67% acredita no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também tem uma afinidade com o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Como que você explica e o que esse resultado sinaliza, né? Esse humor do mercado financeiro em caminhos opostos, sendo que a gente, vamos dizer, acaba falando da mesma coisa, né? Uns acreditam no Lula, outros não acreditam ou preferem o Fernando Haddad. Soraya, o que o mercado está avaliando com esse sentimento da pesquisa são dois pontos em especial. Um é o lado técnico e o outro é o lado político. O Roberto Campos Neto, acima de tudo, está tentando adotar uma postura muito técnica na tomada de decisão da política monetária, em que ele entende que os juros devem ser mantidos no patamar atual, e por isso ele é bastante aclamado pelo mercado, que ele não está cedendo às pressões políticas. E o Haddad também, apesar dos pesares, está tentando seguir uma postura um pouco mais técnica, apesar de cobrar o corte de juros. Enquanto que, quando a gente pensa em Lula e demais participantes políticos do governo, a gente só vê a defesa da bandeira política, que os juros têm que ser cortados de qualquer jeito. E isso não é bem visto pelo mercado, porque a gente sabe que tem que respeitar o controle da inflação, tem que respeitar o prêmio de risco que o Brasil precisa pagar hoje, já que o juros está subindo no mundo, não só aqui. Então, por isso que o mercado ele não vê com bons olhos a postura do Lula, uma postura mais política. Em compensação, ele acaba premiando, acaba tendo quase que como herói o Roberto Campos Neto e também o Haddad também não é visto com mais olhos, já que até aqui ele vem tendo uma postura um pouco mais técnica. Estamos assistindo aí um embate entre governo e Banco Central. Idean, eu vou trazer aqui para a gente também nessa conversa o nosso comentarista Cristiano Vilela, e também vai te fazer algumas perguntas. Cristiano? Idean, bom dia, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Idean, você bem disse que Haddad, de alguma forma, ele é visto como talvez um aspecto um pouco mais positivo diante de uma série de enxurradas de figuras críticas dentro do governo que batem muito no mercado. Você entende que Fernando Haddad, promovendo esse tipo de defesa da Argentina, servindo de diplomata da Argentina junto aos Estados Unidos, Japão e outros países desenvolvidos, você entende que isso de alguma forma pode enfraquecê-lo como interlocutor, ou você entende que melhor com Haddad do que sem Haddad e acabar vindo alguém mais heterodoxo para ocupar o seu espaço? Bom dia, Cristiano, prazer estar aqui.
E, como eu falei, a postura do Haddad, apesar de ter um cunho político, ele acaba adotando um viés mais técnico, e o que isso influencia quando a gente pensa no contexto geral. Por exemplo, o ministro Paulo Guedes, ele era bastante técnico, mas tinha pouco traquejo político, enquanto que o Haddad ele já desfila com um pouco mais facilidade por esse âmbito. Então, isso acaba ajudando na interlocução dele. A gente vai ter que ver qual vai ser o nível de desgaste que essa intermediação pode gerar ao longo do governo. Mas até aqui, até porque o começo de governo, de modo geral, acaba sendo aquela lua de mel. Está todo mundo dando um voto de confiança, está todo mundo tentando ver o lado mais positivo das medidas sendo tomadas até aqui. Então, a priori, esse desgaste ainda não aparece. A gente vai ver, claro, se os dados econômicos do Brasil não começarem a virar da forma como é esperado pelo mercado, aí sim, a gente vai ter uma cobrança e um desgaste não só político, mas com um mercado muito maior. Essa semana a gente teve aqui, né, o anúncio de Gabriel Galípolo, né, para comandar aí a diretoria financeira do Banco Central, caso o nome dele seja aceito. Você acredita que, caso ele seja aprovado, então, ele pode, de certa forma, ser uma garantia dessa baixa da taxa de juros, ou ele vai somente evitar justamente esses ruídos entre o Banco Central e o governo? Soraya, o Galípolo ele deve ser visto de duas formas, né? Querendo ou não, é um pezinho a mais do governo no Banco Central, e outro que ele pode ser um possível sucessor do Roberto Campos Neto, já que o mandato do Roberto Campos Neto vai até a final do ano que vem. Então, já pensando numa sucessão de Banco Central, a gente deve ver como vai ser a postura dele dentro do próprio BC. Mas, a priori, a decisão, a canetada ainda está com o Roberto Campos Neto. Mas a gente tem que pensar qual vai ser a postura do Galípolo. Será que ele vai seguir adotando essa postura técnica, que é a postura do Banco Central, ou será que ele vai tentar atender de alguma forma os anseios políticos? Isso que a gente vai ver a partir do momento que ele assuma e o que a gente pode esperar da política econômica, política monetária, a partir de 2025, que aí sim, que ele vai ter provavelmente o poder da caneta. Falando sobre o arcabouço fiscal, que está em vias de ser apresentado o relatório do relator Cláudio Cajado na Câmara dos Deputados, você entende que esse relatório deverá fazer mudanças substanciais no texto apresentado pelo governo, ou a expectativa sua e a expectativa do mercado de uma forma geral é de que seja mantido integralmente o texto apresentado pelo governo? A expectativa do mercado é que sempre tem um risco e a probabilidade de uma desidratação. E isso, inclusive, o próprio Copom colocou na última decisão de política de juros, que tem uma expectativa muito grande no novo arcabouço fiscal, de que isso ajude a melhorar as contas públicas do país. Só que, em compensação, a gente não tem nada em definitivo. E quando ele fala não tem nada em definitivo, é porque justamente a probabilidade de se ter várias alterações nesse texto é muito grande. E quando a gente tiver algo um pouco mais próximo do texto final, aí a gente vai poder dizer com mais clareza. O arcabouço fiscal vai realmente dar mais segurança para o Copom, por exemplo, cortar juros. Vai dar mais segurança para o investidor estrangeiro investir mais no Brasil. Mas, por enquanto, a gente está no mundo das ideias e, como a gente fala no mercado, é tudo expectativa. O mercado, até agora, está dando um voto positivo. Mas se o texto mudar muito, mudar drasticamente, talvez ele comece a ver não tão com bons olhos esse novo arcabouço fiscal. Alves, economista, trazendo todos esses esclarecimentos sobre o cenário econômico aqui no país. Muito obrigado, agradeço a gentileza de conceder a entrevista aqui para a gente nessa manhã. Uma boa tarde para você. Obrigado, Soraya, até a próxima.